Quando eles escreveram Confissão de Augsburgo, veio a resposta depois dos católicos romanos, né? Propriamente a chamada Confutatio Pontificia. Em resposta à Confissão de Augsburgo, eles disseram: quando confessam no artigo 14 que ninguém deve administrar a palavra de Deus e os sacramentos da igreja, a menos que seja devidamente chamado, deve entender-se que chamado devidamente é aquele que é chamado segundo a forma do direito, de acordo com as cláusulas e os decretos eclesiásticos até agora observadas em toda a parte do mundo cristão, não segundo o chamado jeroboíta ou tumulto do povo ou qualquer outra intrusão desordenada, não chamado como Arão. Nesse sentido, portanto, é recebida a confissão. Devem ser admoestados, entretanto, a perseverarem nisso, a não admitirem em seus domínios a ninguém, nem como pastor, nem como pregador, menos que seja corretamente chamado. E a isso Melanchthon responde uma coisa muito interessante que demonstra bem a posição dos reformadores luteranos em relação ao episcopado e, na verdade, toda a ordem eclesiástica, né? Porque você vê ali na Confutatio uma preocupação legítima de que não só a igreja dos reformadores abandonasse os bispos canônicos, mas que realmente fosse um tumulto, né? Ou seja, existia realmente a possibilidade da igreja ser reestruturada do zero. E Melanchthon responde dizendo que esse não é o intuito deles e que, na verdade, eles desejam preservar. Ele responde o seguinte: no artigo 14, no qual dizemos que ninguém, exceto ao chamado corretamente, deve conceder-se a administração dos sacramentos e da palavra na igreja, aceitam-no com a ressalva de que usemos a ordenação canônica. Quanto a esse assunto, muitas vezes testemunhamos nesse conclave que desejamos com a máxima vontade conservar a ordem eclesiástica e os graus na igreja, ainda que feitos com autoridade humana, pois sabemos que o sistema eclesiástico foi constituído pelos pais da maneira descrita nos cânones com um propósito bom e útil. E daí ele tem uma ressalva. Essa observação, no final, acaba sendo um tanto determinante, infelizmente, né? Mas ele diz o seguinte: mas os bispos ou coagem aos nossos sacerdotes a rejeitarem e condenarem a espécie de doutrina que confessamos, ou com nova e inaudita crueldade, matam os pobres inocentes. Essas razões impedem os nossos sacerdotes de reconhecerem esses bispos. Assim, a crueldade dos bispos é a razão por que em alguns lugares se dissolvem aquela ordem canônica que muito desejávamos conservar. Vejam eles de que maneira prestarão contas a Deus por dispersarem a igreja. Não estão nossas consciências em nenhum perigo nessa questão, porque, como sabemos que nossa confissão é verdadeira, pia e católica, não devemos aprovar a sevícia dos que perseguem essa doutrina. E sabemos que a igreja está entre os que ensinam a palavra de Deus retamente e retamente administram os sacramentos. Não entre aqueles que, além de tentarem destruir o verbo de Deus por meio de éditos, ainda trucidam os que ensinam o que é justo e verdadeiro, para com os quais, posto façam algo contra os cânones, os próprios cânones são mais brandos. Além disso, queremos aqui testificar mais uma vez que, de boa mente, conservamos a ordem eclesiástica e canônica se os bispos tão somente desistirem de raivar contra as nossas igrejas. Essa nossa vontade nos excusará tanto aos olhos de Deus como entre todas as nações, para toda a posteridade, de modo que não se poderá imputar-nos que é minada a autoridade dos bispos quando os homens lerem ou ouvirem que nós, procurando afastar a injustiça sevícia dos bispos, nenhuma equidade podemos alcançar. Ou seja, eu li toda a apologia aqui, né? O resumo é realmente, eles não rejeitaram o episcopado. O problema nunca foi o episcopado para os reformadores luteranos. O problema começou a se tornar quando o receber a ordem dos bispos passou a se tornar uma ameaça, né? Os bispos alemães eram muito amigos, ou melhor, amigos não, vamos dizer próximos, assim, do arcebispo de Mainz, que foi o arcebispo que tecnicamente foi atacado por Lutero nas 95 teses. As 95 teses criticam Tetzel, mas Tetzel era funcionário, vamos dizer, entre aspas, do arcebispo de Mainz, que era o Alberto de Brandemburgo. E por conta disso, os bispos alemães começaram a realmente obrigar que os sacerdotes reformadores rejeitassem a doutrina, ou em certos casos realmente entregavam eles para a morte. Então Melanchthon expressa aqui que o desejo deles é preservar sim a ordem eclesiástica, mas que eles estão sob dificuldade, porque os bispos estão raivando, na palavra dele, né, contra os sacerdotes reformadores, que isso realmente estava dificultando com que se obedecesse os bispos na época. Porém, a ordem em si, ou como ele fala, que o sistema eclesiástico
ele foi realmente constituído pelos pais da maneira descrita nos cânones, com propósito bom e útil. Em resumo, inicialmente a gente diria isso, né? Os reformadores luteranos tinham essa posição de não rejeitar o episcopado. Você vai ver mais posteriormente, né, nos artigos de Smalcalde, Lutero sendo um pouco menos amigável aos bispos do que Melanchthon. Porém, ainda assim é um assunto que tem que ser minuciosamente estudado em Lutero, né? Porque ele tinha uma posição ali que é bem complexa. Mesmo Paulo Althaus, que fez ali a obra, a Teologia de Martinho Lutero, ele não consegue aprofundar tanto quanto seria desejável, porque ele mesmo reconhece que existem várias dificuldades de entender, às vezes, o que o Lutero está querendo dizer, ou qual a visão mais clara de Lutero sobre o assunto. Então, em geral, dos luteranos, pelo menos alemães, a gente teria isso. Nós vamos ter ali também, entre os luteranos escandinavos, aí realmente uma consumação dessa preservação. Então, a Igreja da Suécia, particularmente, é muito elogiada por isso. Ela conseguiu preservar a ordem canônica perfeitamente, né? Todos os bispos foram continuamente ordenados e a Igreja da Suécia pode-se dizer que foi o lado bem-sucedido da Reforma. Digamos que assim, a Reforma sueca teria sido o sonho de Martinho Lutero. Foi uma reforma calma, tranquila e gradual. Né? O Bo Geertz, no livro dele sobre a igreja, né, que é um livro de história eclesiástica, ele dedica ali um tempo a falar só sobre a reforma sueca, porque afinal de contas ele era um sacerdote luterano sueco. E ele faz diversos elogios à reforma sueca. Ele fala realmente, foi muito gradual, ele fala, é muito comum, por exemplo, você estar numa igreja da Suécia que seja antiga o suficiente, né, logicamente, e no fundo dela, no fundo da sacristia dela, na verdade, você encontrar uma parede onde tenha o nome de todos os sacerdotes e bispos, né, que passaram por ali, ou que presidiram aquela igreja. E os nomes estão preservados em sua forma original. Então, se o nome é em latim, está em latim, se está em sueco, está em sueco, se está em outra língua, está em outra língua. Né? Então, está perfeitamente preservado e vai ali se adicionando ao longo do que vão chegando. E é muito interessante, ele fala, nunca houve uma interrupção ali, tipo, a lista continuou ininterruptamente. E ele fala, se você vê, a transição da reforma sueca foi tão gradual que se você perguntar para alguém onde nessa lista, dessa lista, quem que foi o primeiro ministro, assim, propriamente dito evangélico, não vão conseguir pontuar perfeitamente quem que foi o primeiro. Simplesmente foi cada vez mais reformando e se tornando mais uma igreja que eu diria que, como eu disse, né, seria o sonho de Martinho Lutero. Uma igreja que, como o Bo Geertz mesmo fala, que ela corrigiu o erro através do ensino correto, né? Quando ele fala no livro dele, eu vou até ler aqui esse trecho, você vai encontrar isso na página 81 da edição Kindle, né, de Christchurch. Então vamos lá, ele diz o seguinte: mas a Igreja da Suécia de forma alguma se separou da Igreja Católica de Cristo. Não rejeitamos de forma alguma as ordens da Igreja Antiga, como fazem todos esses entusiastas, anabatistas, profanadores dos sacramentos, zwinglianos, calvinistas e tantos outros. Pelo contrário, desejamos manter muitas ordens que têm estado em uso não só sob o Papa, mas também em toda a cristandade. Em primeiro lugar, nossos dias santos e nossas igrejas, nossos bispos, padres e diáconos, nossas missas com seus firmes rituais, nossos atos religiosos e cerimônias e muito mais, que de forma alguma devemos rejeitar apenas porque foram usados também sob o Papa. Também não queremos jogar fora o bom com o mal como fazem os iconoclastas. Queremos manter a igreja dos nossos pais depois de ter corrigido os abusos com a instrução cristã. Assim, conservamos pinturas e esculturas, as horas de oração e vestimentas, altares, paramentos, cálice e patena. Da mesma forma, chamam a ceia do Senhor de missa, como ela sempre foi chamada na cristandade. Ele desenvolve bastante sobre a ordem da igreja de 1571, que foi escrito pelo Laurentius Petri. Se eu não me engano, foi o arcebispo sueco que tinha essa inclinação mais reformada. E nesse documento ele realmente passa um tempo da obra tratando sobre isso. Então, existem diferentes grupos entre os luteranos. Em geral, os primeiros luteranos queriam manter, né? Agora, se eles conseguiram é outra história. Mas os outros luteranos, os escandinavos, não só quiseram manter, mas conseguiram manter. Aí, além disso, você vai ter também, logicamente, os anglicanos, né? Que conseguiram preservar o episcopado perfeitamente também. Claro, a reforma inglesa foi muito mais conturbada do que a sueca, infelizmente. Bem infelizmente. A da Suécia foi bem pacífica. Tanto que você não tem casos de martírio durante a reforma na Suécia. Tampouco divisão da igreja na Suécia. É bem interessante. Durante um bom tempo, os reformadores e os católicos romanos conseguiram dividir a mesma paróquia, né, sem nenhuma dificuldade. Os bispos também conseguiram dividir todos debaixo da mesma arquidiocese
bispos às vezes mais reformadores e outros de outras dioceses são um pouco mais católicos. Mas então a gente tem os anglicanos e outros grupos aí que também conseguiram manter o episcopado.